A paz do Senhor para todos os amigos e alunos da Escola Bíblica Dominical para Todos. Eu sou o professor Ricardo, sou membro aqui da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Estamos aqui mais uma semana para juntamente estudarmos essa que é a lição de número 13, né? Estaremos estudando aqui final de mais um trimestre. Então estamos terminando juntamente com vocês, terminando aqui mais uma lição de suma importância. Eu creio que essa lição que nós estudamos, o começo de todas as coisas, ela foi de bastante valia para nós compreender sobre a origem do Gênesis. Estivemos estudando a lição de número 1, que foi o comentário de Gênesis, o livro da criação divina. Lição número 2, aqui é o sumário, que eu estou falando aqui. Lição de número 2, a criação dos céus e da terra. Lição número 3, e Deus criou o homem e mulher. Lição de número 4, a queda da raça humana. Lição de número 5, Caim era do maligno. Lição número 6, o impiedoso mundo de Lameque. A número 7, a família que sobreviveu ao dilúvio. A número 8, o início do governo humano. Número 9, bênçãos e maldição na família de Noé. Lição de número 10, a origem da diversidade cultural da humanidade. Lição de número 11, Melquisedeque abençoa Abraão. Lição de número 12, Isaac, o sorriso de uma promessa. E a lição de número 13, aonde estudaremos essa semana, estudaremos essa semana José, a realidade de um sonho. Olha só que maravilha. Olha só que maravilha. Vamos estudar agora a lição, de número 13, falando a respeito de José. Então olha só, meus irmãos, estivemos aqui juntos, mais esse trimestre, e compartilhando juntamente todos nós, de lições abençoadas, lições que nos deu aí muito ênfase, muito conhecimento, nos trouxe bastante conhecimento. E eu creio que no próximo trimestre, estaremos estudando também lições novas, Depois no final aqui do comentário aqui estarei apresentando a lição para vocês e falando aqui, dando uma pincelada rápida aqui no comentário que será discutido na lição, no próximo trimestre. Então vamos lá, sem mais demoras, para nós podermos entrar, ou estar fazendo uma abordagem rápida, e bem dinâmica aqui, para a gente poder, compreender, até porque é uma apresentação final, de mais um trimestre. Então eu gostaria de que vocês, ficasse conosco aqui nesse comentário rápido aqui e degustasse juntamente conosco de mais uma lição maravilhosa. Então vamos lá. Textuário aqui da lição de número 13. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Então olha só, o primeiro ponto aqui, está em Gênesis 41, verso 38, uma pergunta, de Faraó aqui aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Então olha só que interessante, está complicado, está difícil você encontrar hoje, hoje você encontrar pessoas que têm verdadeiramente o Espírito Santo de Deus na vida. Então olha só, nós estamos vivendo aí um mundo tecnológico, aonde encontramos pessoas, profetizando digitalmente, profetizando pelo Facebook, profetizando pelo WhatsApp, profetizando usando as redes sociais. É uma ferramenta, sim, é uma maravilhosa ferramenta, mas será que muitas das vezes nós temos contato com essas pessoas? Então quer dizer, será que nós temos verdadeiramente contato com essas pessoas? Conhecemos de verdade essas pessoas? Essas pessoas, elas têm compromisso verdadeiro com Deus?
Eu disponho aqui a minha vida diante de vocês, que a minha vida é um livro aberto, né? Sou um servo de Deus, congrego em um ministério, tenho uma base teológica, tenho uma base espiritual e tenho um pastor. Então muitas pessoas aí estão fazendo tantas coisas, mostrando tantas coisas, mas nós não temos contato nenhum com elas, não conhecemos, somente por WhatsApp, por Facebook, Instagram e outros aplicativos mais, mas não conhecemos verdadeiramente. Será que é isso que Deus quer para nós? Será que Deus quer profeta que dá profetada online? Ou será que queremos sentir verdadeiramente a presença de Deus e ver o profeta face a face, olho no olho? Então vai aí uma dica para nós aí. Então olha só, que coisa interessante. Vou até ler de novo aqui o texto áureo. Eu acho que ele enfatizado aqui de uma forma, eu acho que ele resume, né? Ele resume todo o contexto aqui do nosso estudo. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem age o Espírito de Deus? Então olha só, não é em qualquer lugar, né? Não é em qualquer lugar que nós encontramos aí pessoas que são cheias do Espírito Santo. A verdade prática diz assim: escravo ou senhor, José sempre se destacou por uma vida de excelência e fidelidade a Deus. Então olha só, não era, vamos dizer assim, né? Não era uma pessoa qualquer. José não era uma pessoa qualquer. José era uma pessoa que se dedicava, tinha uma vida de dedicação a Deus, né? Tinha ali momentos de oração, com certeza momentos de afeição ali com Deus, né? Momentos particulares com o seu Deus, com o Deus de Israel. Conhecia o Deus de Israel, assim como seus avós que tinham experiências com Deus. Então José, ele também tinha essa experiência com Deus, tanto que a vida dele, nós vamos ver aqui mais para frente, que foi bênção para onde foi lançado, né? Onde colocaram José, para onde enviaram ele. Será que ali foi um plano dos irmãos, ou foi o plano de Deus enviar ele ali diretamente ali como escravo do Egito? De escravo, né? De escravo a senhor, vamos dizer assim, né? De menos, vamos dizer assim, menos do que os outros, excluído da sua família ou da sociedade, ele se torna um imperador, né? Se torna um segundo abaixo, né? No caso aqui de Faraó, era José. Então vamos dizer assim, pode-se dizer que ele seria um grande homem ali, um grande imperador no Egito. Lógico, né? Tinha ali Faraó, que era, né, o rei, que era o maioral, que era considerado, segundo a tradição, né, dos egípcios, era o segundo homem ali, né, abaixo de Deus, né? Ele era um deus, né, considerado pelos egípcios. Mas José estava ali com um patamar ali muito alto, conquistou ali um patamar muito alto. Mas olha só que interessante aqui que nós temos aqui, ó, realidade de um sonho. Então o que isso nos traz, né? Traz significado. Sabemos aqui que sonhos não é simplesmente, né, você deitar a cabeça, né, no seu travesseiro, né, e ter aí visões, ou ter sonhos, ou ter pensamentos. Não é isso. O sonho tem significado. Sonhar não é simplesmente dormir e acordar e ter aí alguma coisa em mente aí, né? Então olha só, o sonho ele tem significado. O tema da lição é José e a realidade de um sonho. Então o sonho ele tem significado. Primeiro, conjunto de imagens. Então o sonho ele nos traz imagens, né? A nossa mente ela é capaz de vamos dizer assim, de armazenar essas imagens, e quando deitamos a nossa cabeça no travesseiro, né, essas imagens elas começam a retornar
na nossa mente e a gente consegue durante o sono imaginar ou ter essas imagens na nossa frente. Segundo, conjunto de pensamentos. Então quer dizer, aqueles pensamentos que nós organizamos, que a nossa mente consegue captar, porque a nossa mente ela é como se fosse um computador que armazena esses pensamentos, ele consegue fazer aí, trazer à memória esses pensamentos. Então o sonho ele é primeiro imagens, segundo pensamentos e terceiro fantasias. Então olha só, o sonho ele pode também ser fantasias que o nosso intelecto ou que o nosso eu interior ele fantasia, faz essas fantasias e no nosso leito ali ou na nossa cama a gente tem essas fantasias. E quarto, uma promessa vinda diretamente de Deus. Então quer dizer, revelada, né? Uma promessa vinda diretamente de Deus, revelada para nós como sonhos. Então olha, nós temos alguns exemplos, né? Nós temos alguns exemplos na Bíblia de homens que tiveram sonhos e que esses sonhos eles se tornaram verdadeiras realidades. Por quê? Porque foi promessa de Deus, né? E até mesmo, né, a própria Bíblia, ela nos fala a respeito de que os homens, os velhos sonhariam, os mancebos teriam visões. Então isso é uma promessa bíblica. Então isso é uma promessa bíblica para nós. Então vamos lá, vamos entrar aqui, né, na nossa leitura bíblica em classe. Nós fizemos aqui um resumo, né? Mas a gente vai entrar aqui na nossa leitura bíblica em classe. Mas antes eu quero dar uma ênfase aqui na verdade prática, que eu marquei aqui, que eu gosto de marcar alguns pontos. Então eu marquei aqui algo que me chamou a atenção aqui, né? Olha só que interessante, José de escravo se torna senhor de toda a terra. Então quer dizer, de escravo se torna senhor de toda a terra, ou de toda a terra do Egito. Isso nos mostra, isso nos traz à memória que na vida nós temos princípios, nós temos princípios que nos traz a entender que nós temos que saber que nós temos escadas na vida a subir. Nós não chegamos diretamente no topo. Então quer dizer, a vida de José, ela nos traz esse exemplo aqui, que existe, que existe uma escada na nossa vida que nós temos que subir, assim como Deus mostrou a escada para Jacó, e lá em cima, no topo da escada, os anjos desciam e subiam. Então quer dizer, há um princípio de que as coisas elas começam de baixo. Então nós não pensamos na nossa vida que nós vamos começar de cima. Aquele que imagina que vai começar de cima, ele verdadeiramente vai ter uma queda muito significativa na sua vida. Então olha só, os anjos desciam e subiam. Os anjos não subiam e desciam, os anjos desciam porque as promessas de Deus elas vêm de cima. As promessas elas vêm de cima, mas nós devemos começar de baixo. Então quer dizer, para nós recebermos as promessas, nós temos que saber que nós temos que começar de baixo. Então tem muitas pessoas aí se achando, se sentindo o tal, achando que ele já está lá em cima, e vamos dizer assim, pagando aí para as pessoas que ele é o perfeito, que ele é o melhor. Então olha só que algo importante na nossa vida, a liderança, por exemplo, ela tem que saber que quando ela está na frente ou ela está lá em cima, ela tem que ter a consciência de que também ela passou pelo crivo ali das lutas, das dificuldades. Então olha só, Romanos, gostaria de ler um texto aqui rapidamente, Romanos capítulo 5, livro de Romanos capítulo 5, que nos diz assim, se sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não produz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então olha só, primeiro ponto, né? E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Então quer dizer, a tribulação ela nos traz, né? Ela nos traz aí exaltação diante de Deus. Quando nós somos tribulados, quando nós passamos por tribulação, ela nos traz exaltação do homem, não de Deus, mas ela também nos traz outros quesitos, experiência, esperança, e a esperança não traz confusão. Então olha só, não pensamos que somos o melhor ou que somos mais do que todo mundo. Vamos acreditar, vamos colocar na nossa mente que nós somos apenas grãos de areia e que Deus conhece, que Deus sabe até os grãos de areias que existem na praia. Nós não conseguimos contar com a palma da mão, né, cheia de areia ali, quantos grãos tem, mas Deus ele conhece, tá? Então Deus ele conhece tudo. Então não pensamos que somos melhores do que ninguém, porque não somos. Então José ele nos traz essa marca aqui na sua vida, né, um exemplo de que nós temos que começar de baixo, e quando tivermos lá em cima, né, vamos ter a consciência de que quem nos colocou lá em cima foi o próprio Deus, porque aqui na lição nós vamos ver aqui que José ele mostra, né, quando ele tinha oportunidade, quando ele teve a oportunidade de colocar os seus irmãos na prisão, ou mandar matar, ou mandar prender, ou fazer qualquer coisa, ou judiar, ou humilhar os seus irmãos, o que José fez? José os exaltou também. José se mostrou caridoso para com eles, porque é isso que Deus quer de nós, que nós sejamos caridosos, né? Vamos lá então, olha só aqui, ó. Então José, Gênesis 45, 1 a 8. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó ouviu. E disse José aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seu irmão não lhes puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então. Disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vocês, de vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Então olha só que maravilha, olha só que coisa importante aqui, ó. Assim não fostes vós que me enviaste para cá. Então quer dizer, há muitas coisas que acontecem na minha vida e na sua vida que é plano de Deus, ainda que nós imaginamos, ainda que pensamos que as coisas elas estão difíceis ou são para nos matar, mas há uma passagem na Bíblia que diz assim: aquilo que acontece com nós ou conosco nós não entendemos no momento, mas lá na frente nós vamos compreender, porque Deus ele nos esclarecerá todas as coisas. Então olha só, coisas que acontecem na nossa vida que nós não compreendemos no momento, mas naquele momento que Deus nos abençoará, ou Deus nos dará a bênção, Ele nos esclarecerá. Então olha só, o
comentário aqui, né, a introdução. Neste domingo veremos como Deus usou José para garantir a sobrevivência de Israel. Tudo começou com um sonho que no devido tempo fez-se realidade, mas do sonho à realidade, o jovem hebreu viu reduzido à escravidão até ser exaltado como governador de toda a terra do Egito. Então olha só, que coisa interessante, como eu já comentei aqui, né, vamos dizer, coisas que acontecem na vida das pessoas, que ela parece no primeiro momento que é uma, vamos dizer assim, que é um jugo, ou que é uma dificuldade, mas lá na frente nós vamos entender que Deus nos está provando, Deus está nos permitindo passar por isso, para que nós lá na frente tenhamos a vitória, porque há coisas na nossa vida que precisa acontecer, para que lá na frente nós sejamos abençoados. Então olha só que importante, se Deus nos desse tudo aquilo que nós necessitássemos na hora que nós quiséssemos, que seria de nós? Nós não aguentaríamos passar por nenhuma tribulação ou provação. Então há provações na nossa vida que não é para a morte, que é para a vida. Então isso é maravilhoso saber, tá? Então olha só, quem tem sonhos dados por Deus não tem pressa, sabe que tudo haverá de cumprir, se no tempo estabelecido pelo Eterno. Então olha só, há um provérbio aí que diz, né, que muitos dizem, né, quem tem promessa não morre. Enche a boca, né, para dizer, quem tem promessa não morre, mas eu tenho algo aqui importante a dizer, quem tem promessa de Deus morre sim, Senhor, morre sim, sem a promessa se cumprir. Mas irmão, o que é isso? Você está falando besteira, viu? Não estou falando besteira, estou falando segundo a palavra de Deus. Teve homens que Deus prometeu, fez promessa na vida dele, e ele verdadeiramente se desviou das promessas de Deus. O próprio Salomão, o sábio Salomão, as promessas que Deus fez na vida dele foram promessas grandiosas, muitas promessas se cumpriram, mas muitas promessas eu acredito que acabou se desviando da vida dele. Por quê? Porque verdadeiramente Salomão acabou se desviando dos caminhos do Senhor. As promessas de Deus, elas são, vamos dizer assim, elas têm alguns princípios para ser cumprido. Então quer dizer, se nós fizermos, Deus faz. Então elas são condicionais. As promessas de Deus, elas têm condições. Já pensou se a promessa de Deus fosse incondicional? Qualquer um seria, vamos dizer assim, né, seria milionário, ou seria... As promessas de Deus, elas são condicional. A salvação, ela é condicional ou incondicional? Eu acredito que ela é condicional. Por que condicional? Ela abrange sim a todos, só que se nós não permanecermos, a promessa da salvação ela não nos alcança, porque nós fugimos dela. As promessas de bênção, o sol nasce para todos, é uma promessa que é incondicional, isso é um fato, né? A chuva cai na casa de todos, isso também é um fato, é incondicional, não tem condição, a não ser que o tempo não chova, mas se chover ela molha tanto o crente como o ímpio. Então as promessas de Deus concernente a abençoar a salvação, ou as promessas que Deus faz para nós, elas são condicionais, tá? Então isso é importante nós sabermos. Então muitos homens pereceram porque não esperaram. Então essa história de que quem tem promessa não morre, isso é uma verdadeira de uma mentira, de uma balela, porque quem tem promessa morre sim. Se você se desviar do caminho do Senhor, quer dizer, você morre sem as promessas se cumprir, né? Isso que se fala por aí, mas eu falo, se você permanecer firme, a promessa se cumpre na sua vida. Agora, se você se desviar do caminho do Senhor, as promessas de Deus não vai se cumprir na sua vida, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vamos lá. História de José. Primeiro, filho da afeição. Então José era filho da afeição, né, do amor ou do sentimento, da esposa amada, né? Seu nascimento foi celebrado por sua mãe. Então foi coisas que aconteceram aqui para ele ser considerado filho da sua afeição, né? Filho da decisão.
talvez o seu nascimento tenha levado Jacó a munir-se de uma firme atitude diante de Labão. Então quer dizer, vamos dizer assim, né? Ele teve que decidir algumas coisas para que esse filho viesse nascer. Filho dos sonhos. Já deixado a adolescência, José teve 2 sonhos. Assim ele relata o primeiro deles aos irmãos: eis que estávamos atendo molho no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava. Então quer dizer, ele teve um sonho de alguns molhos, né, que os irmãos dele se prostravam. Através do sonho era que os irmãos dele se prostravam diante dele. Então ele conta aos irmãos o sonho dos molhos que se prostravam, né, diante do molho que ele fazia, o que ele colhia ali, e os irmãos não acreditou. Achou assim: você está querendo ser mais do que nós? Você está querendo tomar a minha, que no caso, né, o irmão mais velho aqui, que era Rubem, né, tinha o direito da primogenitura por ser o primogênito, então você quer tomar o meu lugar? Aí no segundo sonho ele vê as estrelas, né, as 12 estrelas ali, as 11 estrelas se dobravam diante dele, né, e vamos dizer assim, novamente, aí o pai, agora ele conta para o pai, e o pai também fala: viu, você está mostrando para nós que nós vamos se dobrar, eu e a tua mãe vamos se dobrar diante de você. Então olha assim, o rodeavam e se inclinavam ao meu molho, embora campesinos e rudes, eles não tiveram dificuldades em interpretar os seus sonhos. O segundo sonho foi ainda mais significativo: e eis que o sol e a lua e 11 estrelas. Então quer dizer, o sol e a lua, aqui já foi os molhos, mas no segundo sonho já foi o pai e a mãe e os irmãos se inclinavam diante dele. Ao ouvir o relato, indignou-lhe o pai: porventura viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos inclinar a ti? Então quer dizer, vamos dizer assim, né, num primeiro momento o pai não teve aquela consciência de saber que um sonho era diretamente de Deus. Segundo aqui, um escravo chamado José. Então José, ele foi o primeiro escravo, né? Foi o primeiro escravo. Depois ele se tornou cuidador ali do cárcere, né? Se tornou ali cuidador ali do cárcere. E depois ele passa a ir para a casa de Potifar ali, né? Então ele teve ali algumas vitórias ali na vida dele. Terceiro, até chegar como conselheiro ali do rei, até ele interpretar os sonhos do rei. Terceiro, um lugar de refúgio para Israel. José não se limitava a sonhar, também interpretava sonhos. O seu ministério era parecido com o de Daniel. Então olha só que interessante, né? Ele tinha ali o seu dom de interpretar o sonho, tanto que essa interpretação do sonho foi o que levou ele, né, a sair ali, né, do cárcere, a começar a cuidar ali da prisão e depois chegar até o próprio faraó para interpretar o sonho ali que Deus tinha mostrado ali para o faraó. Segundo subtópico aqui, do terceiro, um economista de excelência. Passados 2 anos completos, Faraó teve 2 sonhos bem agropecuários. No primeiro, viu que 7 vacas gordas eram devoradas por outras 7 magras. Então olha só, aqui foi o sonho, né, que o próprio Faraó teve aqui, dos 7 anos de bonança e os 7 anos de praga, né, de que não haveria de fome ali durante o Egito. E Deus deu a interpretação ali para José, e eles foram abençoados, né, e foram abençoados aí nesse sentido aí. Terceiro aqui, subtópico, o Salvador de seu povo. Então eu gostaria de frisar aqui rapidinho, né, nesse ponto, porque eu achei interessante, mais interessante aqui esse ponto, então eu vou frisar bem aqui. Foi como primeiro-ministro do Egito que José acolheu a família, não somente perdoou as ofensas aos seus irmãos, como proveu-lhes toda a substância. Ele soube como interpretar as adversidades pelas quais passara diante da perplexidade de seus irmãos. Declarou-lhes: Deus me enviou diante da vossa face para conservar-vos a sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento.
Então olha só, o plano de Deus de levar José para o Egito foi porque Deus tinha salvação. Então quer dizer, José ele é considerado o salvador do povo de Israel, aquele que trouxe salvação para o povo de Israel, porque se não fosse José ter interpretado o sonho, Deus, através de Deus, ele interpretado o sonho ali, ele não teria sido abençoado e a sua família não teria alcançado ali a salvação. Então olha só, que maravilha, a vida de José. A conclusão aqui para nós encerrarmos aqui, diz assim, se fizermos a vontade de Deus, até as adversidades redundarão em bênção e livramentos aos que nos cercam. Todavia não nos impacientamos se os sonhos que nos dá o Senhor demorar a se cumprir. Para tudo há um tempo determinado, há tempo para sonhar e também para que cada sonho se realize, que tudo ocorra, pois, de acordo com a vontade de Deus. Então, é interessante saber que tudo há um tempo determinado embaixo da terra, embaixo do céu. Há tempo para todas as coisas embaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de plantar, há tempo de ser abençoado, há tempo de passar necessidade. Então Deus, ele nos dá o tempo devido, e nós devemos saber esperar o tempo de Deus. Então todas as coisas, ela tem um tempo e vai se cumprir, se nós permanecermos na vontade de Deus. Então eu quero já agradecer por estar conosco nesse trimestre, e agora, eu gostaria de estar apresentando para vocês, a próxima lição do próximo trimestre. É uma lição maravilhosa que vai ser tratado aqui, o final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Então olha só que maravilha, a nova lição, a capa está bonita, a capa está bem maravilhosa, bem bonita mesmo, e nós vamos aqui ter mais, vamos dizer assim, pontos aqui interessantes aqui, o comentarista da lição é o pastor Elinaldo Renovato, que vai estar trazendo aí o nosso prazer aí, esse comentário maravilhoso, mas o sumário aqui para ser bem preciso aqui, a lição 1, a escatologia, o estudo das últimas coisas, lição 2, sinais que antecede a volta de Cristo, lição 3, esperando a vontade de Jesus, lição 4, esteja alerta, vigilância, Jesus voltará, lição 5, o arrebatamento da igreja, lição 6, o tribunal de Cristo e os galardões, lição 7, as bordas do Cordeiro, lição 8, a grande tribulação, lição 9, a vinda de Jesus em glória, lição 10, milênio, um tempo glorioso para a terra, lição 11, o juízo final, lição 12, novos céus e nova terra, lição 13, o destino fiel dos mortos. Então, essa é a nova lição que nós estaremos estudando, o final de todas as coisas, a esperança e glória para os salvos. Então, eu gostaria aqui já de agradecer, vocês que estiveram conosco, durante esses meses, esses trimestres, e eu creio que no próximo ano vai ser uma bênção também para nós. Temos algumas surpresas, algumas coisas novas aí. Então, eu gostaria desde já de estar desejando a todos um Feliz Natal, para vocês aí, um próspero ano novo, que no próximo ano, vocês nós alcançamos todas as bênçãos, todas as bênçãos direcionadas por Deus. E antes de eu terminar aqui, eu gostaria de estar fazendo uma oração por vocês, para que Deus possa continuar abençoando a nossa vida e esse canal, que Deus nos dispôs aí a estar comentando com vocês, Eu queria também convidar vocês para estar compartilhando o nosso canal, clicando lá no joinha lá, e se inscrevendo também no nosso canal para nos ajudar. Eu sei que é bênção esse canal, foi Deus que colocou no meu coração e eu creio que vai dar certo e nós vamos alcançar aí esse Brasil e
se Deus quiser, nós vamos chegar lá com todas as bênçãos de Deus. Então vamos lá, eu gostaria de orar juntamente com vocês. Maravilhoso Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, eu te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu. Senhor Jesus, que essas pessoas que estará, Senhor, ouvindo, Pai, esse estudo, ou compartilhando, ou assistindo, que o Senhor possa, Pai, nesse ano que vem, ou nesse final, ou nesse findar de ano, que o Senhor possa, Pai, abençoar, que dá essas bênçãos vitoriosas para essas pessoas. Eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, as bênçãos para essas vidas, para a minha vida também, que esse canal possa ser bênção para essas pessoas. Eu te agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por vocês estar conosco. Amém.